mente, o nosso pensamento numa prece, em busca do amparo e do auxílio dos nossos benfeitores. Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando o teu amparo, o teu conforto. Envolva-nos, Mestre amado, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio. E abençoa, Senhor, esse encontro com as tuas vibrações de esperança, de força, de ânimo. E rogando-te, Mestre Jesus e benfeitores amigos do teu amparo, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para todos, né? Sejam muito bem-vindos, né, na nossa reunião. Hoje, em homenagem a todas as mulheres, nós tivemos aí no dia 9, né, se não me engano, o Dia Internacional da Mulher, e é por isso que o nosso tema é 8 ou 9, que é o Dia Internacional. Dia 8. Dia 8, né? É isso mesmo. No dia 8, né, é o dia comemorativo Dia Internacional da Mulher. Em homenagem a todas as mulheres, nós escolhemos, o presidente dessa casa, na programação do estudo, colocou esse tema, né? Que é Maria de Nazaré, uma grande mulher, né? Para que a gente possa reflexionar em torno da mãe de Jesus, né? Que é mulher também. Então, vamos conhecer um pouquinho dela, a vida dela, do seu papel, e fica aí esse estudo em homenagem a todas as mulheres, todas as mães, esposas, filhos. E vai fazer esse estudo para a noite a Cristiane Carvalho, né, que já está aí na sala conosco. Ela que está com a palavra e vai desenvolver esse tema para nós. Maria de Nazaré, uma grande mulher. À vontade, viu, Cristiane? Seja bem-vinda e a palavra está com você, ok? Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Ok, eu pelo menos estou me ouvindo bem aqui. Estou bem, obrigada. Obrigada a vocês. É uma grande oportunidade falar de Maria de Nazaré. Essa semana nós comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher. Maria foi uma mulher, mas ela não foi apenas mulher. Ela foi irmã, filha, mãe, esposa, companheira, mãe de Jesus, sim, mas acima de tudo, mãe de toda a humanidade. E é com uma grande honra, né, que eu me sinto honrado em poder falar desse espírito tão iluminado que esteve aqui na Terra. Ela é um exemplo vivo não só para as mulheres, mas é um exemplo de vida para todos nós que queremos seguir a mensagem crística. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é a missão desse espírito, né? A missão de um anjo, como coloca Miramês nesse livro aqui, que chama Maria de Nazaré. É interessante a gente pensar que Maria de Nazaré ele era um espírito de alta envergadura moral, né? Ela já não estava mais sujeita às vicissitudes da matéria, ela já tinha passado o processo evolutivo dela vinculado, né, aos vícios, à superação das viciações, dos defeitos. Ela era um exemplo de pureza moral, né? No livro Maria de Nazaré, Miramês coloca para gente, e Miramês também fala para gente no prefácio dessa obra, que ele era o mancebo rico que encontra Jesus, e Jesus fala, vende tudo que tem e me segue. E naquela época ele não segue Jesus. Então, Miramês fala para gente que ele se sente, como que a gente pode dizer, diminuto para falar de tanta grandeza que é Maria de Nazaré.
ele fala que é um anjo. A denominação que ele usa para Maria de Nazaré é de anjo. Então, ela era um espírito puro, né? Um espírito perfeito. E é interessante que na dedicatória feita por Lancelli, ele fala que do berço ao túmulo ela viveu sem pensamentos contrários ao bem, sem pronunciar uma sequer palavra na faixa da imprudência. E não teve gesto algum que fizesse desmerecer o título de mãe do Messias prometido pelas Escrituras. E é interessante a gente pensar, né, nessa Maria, nesse exemplo de pureza moral, porque na época que ela viveu, o mundo era muito corrompido, como ainda hoje a gente vê o meio corrompido, impuro, né? Eles falam que a religião estava corrompida, a política estava corrompida, o próprio povo se encontrava corrompido, né? E ela vem lidar com isso tudo sem se contaminar. Pelo contrário, ela vai trabalhar pela nossa evolução e pelo nosso melhoramento espiritual. Nesse trechinho, eu queria destacar alguns itens. Sem pensamentos contrários ao bem. Se a gente for pensar, pela definição do Livro dos Espíritos, o bem não é apenas não fazer o mal. O não fazer o bem já é um mal. Então, essa mulher viveu o bem no seu mais amplo aspecto. Em tudo que ela pôde, ela praticou o bem. Tudo. Toda a vida dela é um exemplo de bem ao próximo, de bem para a humanidade, de bem a todos que a rodeavam. Outro ponto que eu quero destacar é que ela era mãe do Messias. E não é simples ser mãe do Messias. Messias era aquele que os judeus esperavam como enviado de Deus para libertá-los. Só que eles não sabiam que a libertação que o Messias se propunha fazer era moral, era a libertação espiritual. Mas não importa. Ela veio ser a mãe daquele que nos libertaria para trazer o evangelho das nossas imperfeições morais, dos nossos cativeiros. Então, esse título é muito forte. Quando eu viro e pergunto para vocês, quem é você? Aí a pessoa pergunta, você é filho de fulano? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem entender da onde você vem, da sua procedência. Então, seu pai diz quem você é, sua mãe diz um pouco de você. No caso de Maria, o filho, como Messias, diria de quem ela deveria ser e é. Né? Vamos avançar mais um pouquinho. Além disso, né, Maria é um exemplo de vida. É um exemplo de vida que a gente tem que seguir. Como que eu coloquei ali? Ela é um conjunto de valores espirituais para que a gente possa refletir em nossos caminhos. Porque se a gente for pensar, Maria e Jesus passaram por grandes provações que nem precisavam passar. Jesus não tinha nenhum compromisso de dívida aqui na Terra, muito menos Maria, não tinha dívidas, não tinha vícios a serem melhorados. Pelo contrário, eles vêm aqui por amor à humanidade nos ensinar o caminho. Então, o que essa parte do prefácio, isso também é retirado do prefácio do livro, fala com a gente? Que ela é esse conjunto de valores espirituais que a gente deve buscar na nossa autoiluminação, para a gente parar e pensar que o drama, a dor e a dificuldade que a gente enfrenta em nossa vida não chega nem perto do drama que ela e Jesus passaram, porque eles eram santos e puros.
E nós, quando passamos por dor, sofrimento, estamos resgatando débitos de outras vidas, de erros pretéritos ou dessa própria vida, como nos explica o Evangelho, que com as causas atuais das aflições e com as causas anteriores das aflições. Então, a dor para a gente significa libertação, o céu se abrindo em flores. Então, né, para a gente continuar a nossa ideia, Maria também é símbolo da mulher do futuro. Olha que interessante. Se a gente for pensar, ela é o reflexo do que as mulheres devem ser, do que elas devem se mirar. E eu trouxe um trechinho só para a gente ter uma ideia. Está lá no livro, quando ela recebe a missão, fala o seguinte: é um desses grandes seres, Maria, como ave de luz, que renunciou, quer dizer, como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para acender a luz maior. Então, se a gente for pensar, ela renunciou a algo que ela nem precisava renunciar, né? Ela abre mão do bem-estar em que ela se encontrava, de felicidade plena, livre das vicissitudes, para nos ensinar aqui na Terra. Aí eu pergunto para você, será que a gente tem seguido esse exemplo de renúncia? Será que a gente consegue abrir a mão do nosso trabalho, do nosso tempo em favor dos nossos filhos, da nossa família? Porque Maria é o exemplo de quem abre mão de tudo para assumir a missão de ser mãe de Jesus. E não foi fácil. Porque às vezes a gente pensa, foi moleza. Não foi, não. Vocês vão ver aqui comigo como difícil foi. Além disso, né, ela apagou a própria luz. Ela é um espírito evoluidíssimo, mas quando ela recebe essa missão, ela pede aos espíritos superiores que apaguem nela as conquistas de sabedoria, de vivências múltiplas que ela já tinha vivido e deixe nela só as conquistas do sentimento. Então, ela volta aqui na Terra só com as conquistas do sentimento vívidas, que é o amor, porque ela entende que ela precisaria disso para cumprir a sua missão. Então, ela é o caminho para que todas as mulheres sigam e se sintam seguras na senda dos valores espirituais. E qual foi a missão de Maria, né? Todos nós sabemos que a missão de Maria foi receber, a primeira grande missão de Maria foi ser mãe do Messias, mãe de Jesus. E para a gente ter uma ideia de como foi esse convite no plano espiritual, ela recebe esse convite no plano espiritual ainda, para ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Eu transcrevi o trechinho que fala isso, que eu acho que eu não conseguiria transcrever com as minhas palavras a beleza do momento. Maria dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la. Eis que me entrego aos compromissos, firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a sua vontade, não os meus anseios. Maria aqui está falando com Deus. Ela faz uma oração de agradecimento a Deus. Ela se ajoelha e fala para Deus que ela se entrega a esses compromissos. É um senso de dever. Ela sente isso como um dever que ela deve cumprir em obediência aos desígnios divinos. E ela pede que não seja feita a vontade dela, não. Mas ela pede que seja feita de acordo com os desígnios divinos. É confiança em Deus que ela demonstra. Porque muitas das vezes a gente pede a Deus milhões de coisas, mas quer que seja feito da nossa forma. Maria aqui dá um exemplo de confiança em Deus, porque Deus é o Pai de suprema sabedoria,
de suprema inteligência, de supremo amor. Ele sabe melhor do que cada um de nós o que é melhor para cada um de nós. E se Maria, naquele grau evolutivo em que ela se encontrava, entende a necessidade de se curvar à vontade divina, quem dirá cada um de nós? E ela continua: para mim, constitui uma grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer à terra para que o céu se faça no coração dos homens. É interessante que quando Jesus vem, ele não vem sozinho. Há toda uma preparação do orbe para receber o Messias, que começa com grandes enviados profetas, grandes profetas, também recebe Sócrates, Platão, que são gregos, né, filósofos gregos, que vêm esclarecer a Grécia, e não só a Grécia, Krishna vem, Buda vem, e vem vários espíritos preparando o mundo para receber o Evangelho do Cristo. E não só o plano físico é preparado, o plano espiritual vinculado ao orbe também recebe essa caravana da fraternidade. E Maria se sente honrada em fazer parte dessa caravana. É aquele senso de pertencimento que a gente tem que ter quando a gente vai realizar uma coisa. Quando a gente vai fazer uma obra no bem, me pediram para ajudar no centro espírita, que bom, eu vou lá e sinto-me parte dessa caravana, eu sinto parte integrante do trabalho, do projeto. Esse é o senso de pertencimento que a gente tem que ter no bem. E continuando, ela continua falando: o meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, e é de conviver com ele nas linhas educativas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui um acontecimento acima da misericórdia. Maria, um espírito puro que ela é, se sente feliz em poder estar nas linhas educativas que o mestre traria. E muitas das vezes nós fugimos das linhas educativas de Jesus. Então, a gente tem que parar e pensar nessas nossas pequenas contradições morais. E aí o autor, o Miramês, narra que as lágrimas, né, desciam na face de Maria como se fosse uma mistura de cores vivas saindo do seu próprio coração. E ela continua na oração: se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo da coragem, da paciência, do trabalho e o amor em todas as circunstâncias. Tenho a maior alegria em ser vossa serva, da mais humilde entre elas. E é interessante, olha, gente, o senso de dever de Maria. Ela fala assim: se o Messias está vindo, ele é o libertador das criaturas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o exemplo de coragem, de paciência, de trabalho e de amor em todas as circunstâncias. Nós também reconhecemos Jesus como nosso Messias, como nosso libertador de mentes, de coração, de consciências. Nós estamos dando esse exemplo de coragem, estamos cumprindo o nosso dever. Ela fala que ela é serva. O servo é aquele que serve. Eu não vim para ser servido, mas para servir, disse o Cristo. E Maria se coloca na posição de serva de Deus. E muitas das vezes nós só queremos ser servidos. Então, a gente está na contramão dos exemplos
estão na contramão dos ensinamentos, né? E ela continua falando que se por acaso ela tem alguma coisa a mais que as irmãs da Terra, ela peça que apague essa luz nela, para que ela seja uma simples mulher que nunca fugirá ao dever. Qual é o nosso dever? Leon Denis coloca para a gente no livro, acho que é O Problema do Ser e do Destino da Dor, tem um capítulo que chama O Dever. E ele fala que existem vários deveres: deveres para com Deus, deveres para conosco mesmo, deveres para com a humanidade, deveres para com o próximo, para com a profissão. E ele fala uma frase muito bela, que é a seguinte: que a gente tem que cumprir o nosso dever no limite das nossas forças, que a gente deve servir a Deus, a humanidade, no limite de nossas forças. Então, o nosso cumprir o dever é amar o próximo, elaborar por ele e servir fielmente a humanidade. Essa é a fala do Leon Denis neste livro, falando do dever. E Maria reforça esse dever para a gente, que a gente tem que ter. Qual é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra? O que nos compete fazer? Então, a gente tem um dever para ser cumprido na nossa presente encarnação. E a gente tem que pensar nesse nosso dever. Dever de filho, dever de pai, dever de esposa, dever de amigo, dever de subalterno, de empregado. Não importa, nós temos vários deveres a serem cumpridos. E a gente não deve imiscuir-se de cumprir os nossos deveres. Vamos lá. Agora, eu vou destacar alguns fatos históricos interessantes da vida de Maria de Nazaré. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou dar um foco maior, aí só o primeiro que vai ficar pequenininho. Maria faz parte ainda, enquanto desencarnada, ela ainda não tinha encarnado para receber o corpo de Maria, né? Que seria que ela reencarnaria em Nazaré, filha, né? Do casal que a receberia, que já estava preparado espiritualmente também para recebê-la, foram avisados em sonhos, e ela vai até a casa dos futuros progenitores, né? Agradece a eles a oportunidade, agradece a eles, né, a somar no bem com o objetivo maior, que é a vinda do Messias. Mas para que a vinda do Messias se concretizasse, surge o que nós chamamos de Ceareiros do Bem. Os Ceareiros do Bem é um grupo de espíritos do bem que cruzam a Palestina de lado a lado, desfazendo as trevas organizadas. Porque era preciso também levar iluminação para as entidades que se encontravam no plano espiritual. Então, Maria começa fazendo essa conscientização de esclarecimento espiritual dessas criaturas ainda na ignorância, no ódio, na vingança. E é interessante que eu trouxe para vocês um trechinho bem pequenininho de uma das atuações dela com os Ceareiros do Bem para atuar num foco de espíritos inferiores que estavam próximo a um dos portões da Palestina, de uns portões que dava acesso à Palestina. Então, Maria, ela acha conveniente, né, levar a luz a esses corações endurecidos, a esses corações muitas das vezes presos no ódio, na vingança. E para iniciar os trabalhos, ela faz uma oração, que é essa: Senhor, Pai de todas as coisas, também sou criação de vosso amor, e existo como ser pensante que sente e tem vontade, desejando ao próximo aquilo que busco para o meu próprio conforto. Então, é interessante que ela aqui abre a oração falando que ela estava dando ao próximo o amor que ela buscava para si mesma.
é a máxima do Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ela continua: aqui estamos, meu Deus, único e poderoso, Deus de todos os mundos, pedindo que nos ajudeis nos momentos difíceis e necessários para a vinda daquele que é o caminho e a própria vida. Vamos descer para as zonas inferiores, onde nossos irmãos laboram contra eles mesmos, criando problemas para os seus próprios caminhos. Então, é interessante a gente pensar aqui que ela destaca uma coisa que é fato, que não existe o mal porque eles estão condenados ao mal. Esses espíritos vinculados ao mal, eles estão nessa posição porque eles se colocaram nessas posições. As escolhas deles, as escolhas erradas, as escolhas infelizes, levaram eles a esses caminhos. E eles estão criando problemas para eles mesmos no futuro, porque o amor há de reinar em todos os corações. Isso não só no plano espiritual, não, no plano terrestre também. Porque às vezes a gente vê políticos, religiosos, pessoas da nossa convivência que ainda estão empedernidas no mal, que elas elegem coisas para a vida delas que não são as melhores e que fazem mal a muitas pessoas em função das suas escolhas. Mas o que Maria diz aqui é que eles estão criando dores para si mesmo. E ela pede para que cada um possa ser útil naquilo que é possível. E ela faz uma oração belíssima e o céu terrestre se une ao céu espiritual em tantas luzes que começam a descer para atender aqueles espíritos ainda empedernidos. Alguns se sentem consolados, alguns se sentem despertos, outros nem tanto. Mas vários são libertados daquela situação de prisão que eles se encontravam, prisão pelas próprias escolhas, pelas próprias definições que eles deram à vida deles. E esses espíritos se sentem libertos. E ela termina falando com Deus o seguinte: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que a mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a vossa escrava, fazei de mim segundo a vossa vontade. E é interessante, Maria, ela assume um compromisso com Deus de que ela seria essa mãe da humanidade, que nos ajudaria a evoluir, que nos ajudaria a andar, estava disposta quantas vezes fosse necessário. E muitas das vezes, né, a gente, esse senso de dever, esse amor pela humanidade, muitas das vezes nós estamos fugindo dos nossos compromissos. Ou a gente acha que já tem compromissos demais, não quer outro, né? Então, isso faz a gente refletir e pensar. Será que a gente está sendo corretos com os nossos compromissos? Sejam esses nossos compromissos espirituais, nossos compromissos morais. Como têm sido esses nossos compromissos conosco mesmo? Outro fato que eu quero destacar é a anunciação da vinda do Cristo a Maria. Todos nós conhecemos como foi feito. Um anjo aparece, fala que ela é bendita entre as mulheres, fala que ela conceberia o Cristo, e ela fala que se faça a vontade de Deus e não a dela. Mas a gente não conhece, muitas das vezes, o que aconteceu com José nessa história toda. E eu achei interessante destacar,
porque é um fato interessante para a gente pensar. José e Maria, eles tinham casado, mas, segundo as regras da Palestina, eles não precisavam coabitar no início. Era um tempo que cada um tinha para poder se adaptar ao outro. Nesse período, Maria, virgem, recebe a anunciação, né, de que o Cristo viria à Terra através dela. E ela conta isso para José. Mas antes, José é avisado em sonhos que ele seria o pai do Messias. E como que ele fala? Ele se sente honrado em ser chamado para servir. E, entretanto, ele fala o seguinte: se você acha que eu sirvo para alguma coisa, eu estou à disposição, entrego a minha vida se for necessário, que se faça a vontade e não a minha. Então, no início, José se mostra consciente do seu papel. Acontece que quando Maria conta o que aconteceu, como seria que Jesus foi concebido, aquela coisa toda, José intenta deixar Maria. E é interessante o pensamento dele. José, mesmo rememorando os fatos do Templo de Jerusalém, do seu próprio sonho, ainda não tinha estrutura para suportar aquela verdade anunciada por Maria. E passou a pensar em como ele seria visto pelos vizinhos e pelo povo em geral. O que eles iam pensar do seu comportamento? E é interessante, gente, que nós, muitas das vezes, somos esse José. Sabemos dos nossos compromissos espirituais, sabemos dos nossos deveres para com a família, para com o trabalho, para com a sociedade. Somos avisados que devemos cumprir esses deveres, nos colocamos na posição de servos do Senhor, mas na hora de sermos esses servos, de calarmos no coração a injustiça, de não respondermos o mal com o mal, o que a gente faz? A gente se prende nos valores de uma sociedade deturpada. A gente se preocupa muito com esses valores da sociedade. E aí a gente perde a nossa missão, o nosso dever, né? E é interessante que depois ele é repreendido em sonho pelo anjo, né? E ele cai em si e pede perdão a Maria. Naquele momento, Maria pega as mãos de José, as beija com toda a ternura de seu coração santificado. E essa reação de Maria é significativa. Ela era a injustiçada, a que ia ser deixada sem motivo. E ela, quando José lhe pede perdão, ela beija as mãos de José, não só num ato de perdão, mas num ato de humildade e de reconhecimento. Qual de nós faria isso? Isso a gente tem que pensar. E aí ela mostra nosso papel de esposa, de companheira, né? Vamos para o próximo. Outro momento que eu destaquei é quando Jesus é apresentado no Templo de Salomão. Tá? Quando Jesus é apresentado no Templo de Salomão, ele ainda é bebê, não é aos 12 anos ainda não. Ele é recebido na porta por José de Arimateia e Nicodemos. Sim, Nicodemos. Vocês devem estar se lembrando de quem é Nicodemos. Aquele doutor da lei, ele mesmo. Só que Nicodemos, naquele tempo, ele era um estudante do Templo de Jerusalém, onde ele queria vir a ser doutor da lei. E quando Maria chega com Jesus, ele sabia
que Maria e José estavam com o Messias, porque ele sabia das escrituras, ele tinha provas daquilo, ele reconhecia aquele bebê como o Messias, e ele pega Jesus no colo, engrandece e faz uma promessa. Qual promessa que ele faz? De colaborar na divina missão de condução do povo de Israel como povo eleito de Deus para instaurar a paz no mundo. Então, ele se compromete a conduzir o povo e as pessoas em nome de Deus, em nome da paz no mundo. E nesse momento em que ele pega Jesus, Jesus faz a sua primeira cura. Nicodemos trazia uma ferida que não cicatrizava no peito, e quando ele pega Jesus, depois devolve, ele sente que essa ferida tinha cicatrizado por completo. É um dos primeiros milagres do Cristo. E uma das primeiras demonstrações de que ele era o Messias enviado por Deus. E é interessante que Nicodemos é curado por Jesus. Mas, 30 anos depois, quando Cristo inicia a sua missão, Nicodemos, já doutor da lei, mais velho, vai às escondidas procurar Jesus. E trava aquele famoso diálogo do nascer de novo, que ele pergunta, como pode eu, um homem velho, nascer de novo? E o Cristo fala que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E é interessante que o Nicodemos ele se encontra confuso, aturdido com aquele homem que pregava, que ensinava, que falava coisas que ele sabia serem verdades, mas ele não teve coragem de lutar por essa verdade divina. E às vezes a gente é assim. A gente sabe que algumas coisas são verdades, que determinadas coisas na nossa vida são verdades absolutas que Deus coloca para a gente, mas a gente não consegue abrir mão do status quo em que a gente se encontra para viver de acordo com as leis divinas. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que não levaremos nada dessa terra, nada. Mas a gente se sente apegado à matéria e tem dificuldade de repartir o pão com o irmão. Tá vendo? É Nicodemos, que reconhece Jesus, se propõe mudar, mas continua naquela posição. Vamos embora. E, por fim, né, eu vou falar um pouquinho de Maria, mãe de Jesus. Maria, né, ela passa por grandes problemas para preservar o Cristo. Não só a matança que teve das crianças, que ela teve que fugir para o Egito. Ela, quando apresenta-se no Templo de Salomão, eles passam por um interrogatório. E os fariseus, os religiosos do Templo de Salomão, intentam levar Jesus para eles, tirar eles da família, para que eles pudessem moldá-lo de acordo com o que eles acreditavam, que se fosse o... Porque Maria conversa com eles nesse templo, fala das leis divinas, fala das coisas de uma forma tão sábia, mas aqueles que não queriam ouvir ficam revoltados, estavam preocupados com seus privilégios, com as suas questões do orgulho, da vaidade. Então, Maria passa por muitas dificuldades. Jesus também, à medida que ele vai crescendo, ele vai se assenhorando da sua missão. Então, ele cura uma família de leprosos, ainda criança, e aí passa a correr de boca em boca, e as pessoas passam a procurar a casa de Maria o tempo todo, e ela temia pela segurança de Jesus, e muitas coisas acontecem nesse período. Até que Jesus, ainda criança, aos 9 anos, passa a viver com os essênios, que era um povo de grande
preparo espiritual, que tinham encarnado em vários pontos grandes espíritos para poderem auxiliar o casal, né, Maria e José, para conduzir a espera até que chegasse o momento correto de Jesus começar o seu messianato. Então, Jesus, dos 9 ao 12, está com os essênios. E não entendam que os essênios ensinaram alguma coisa para Jesus. Pelo contrário. Jesus é que ensina aos essênios grandes conhecimentos que eles, como povo, vão disseminar por toda a Palestina e por todo o mundo. Então, tinham egípcios que foram iluminados, gregos, e isso servia para difundir a mensagem do Cristo e preparar o caminho. Então, né, Maria, ela sente a necessidade de estar com seu filho, de ouvi-lo, de vê-lo, como sente com seu filho. Só que o filho de Maria, Jesus, é diferente, né? E é interessante, né, que ela não se prende no apego e no egoísmo e nem na posse. Né? Ela trava um diálogo com Jesus. Jesus tinha 12 anos na época desse diálogo, em que Jesus vira para ela e fala que ele gostaria de estar com ela naqueles momentos iniciais da infância. E que ele pede ao Pai que cuide de Maria, de seu coração, para que ela possa resistir aos dramas e às dificuldades que ela passaria. E ele fala uma coisa muito interessante, Jesus, porque não viemos ao mundo para gozar as delícias na afeição que os homens conhecem. Estamos na terra para dar testemunho da existência de Deus. Então, tem gente que acha que está aqui na terra a passeio, no parque, na Disney. Não é. Nós não viemos no mundo para gozar uma boa comida, um bom passeio, uma boa viagem. Nós estamos aqui para que a gente possa se crescer e melhorar, dar testemunho de Deus. Então, Maria sente, depois dessa conversa, né, que ela tem com Jesus, que ela tinha cumprido o seu dever. E que ela não precisaria mais, né, igual coloca aqui, era preciso deixar o Cristo livre de preocupações para com ela, porque ele era de Deus, e a Deus ele deveria atender. E ela entende que ela tinha que cumprir o dever, sem sentimentos de egoísmo e de posse, nada de apego, né? É igual a Angélica coloca aqui para a gente, nesse livro, escrevendo palavras, modificando conceitos, que o amor é diferente do apego, que no capítulo Filhos, amor ou apego, a Angélica fala com a gente, nesse livro, que os pais são como arcos e os filhos como flechas. E que a gente, né, pegando aquela citação daquele pensador antigo, né, ela desenvolve a ideia em cima disso. Que é preciso deixar os filhos virem, cumprir as suas missões pessoais. E que os pais, quando não que eles não possam estar perto dos filhos, mas é que eles têm que ter o amor e não o apego. Né? E é o que Maria teve, amor, não apego, nem posse, nem egoísmo. Então, né, a gente falou de Maria mãe, falou de Maria esposa, falou de Maria mulher, agora a gente vai falar de Maria trabalhadora no bem. Existia naquela região onde Maria se encontrava um vale chamado Vale das Flores, onde ela frequentava e viviam mais de 300 rancenianos. Ela ia inicialmente nesse vale sozinha,
E eram homens, mulheres e crianças em situações terríveis. Às vezes, com um cheiro muito aguçado, que dava um asco. Às vezes, o estado da pele muito decomposto, né, que fazia com que as pessoas não queriam nem ver essas mais de 300 pessoas que viviam lá em condições terríveis. E a analogia que ela faz, o autor Miramês faz, para comparar o Vale das Flores é que a escravidão no Egito, aquela escravidão que os hebreus passaram no Egito, né, era um céu perto do Vale das Flores. Isso é para a gente ter ideia da dor e do sofrimento dessas pessoas, né? E é interessante que Maria ia lá todos os dias conversar com eles. E ela falava que não queria distância deles. Ela falava que era mãe de Jesus, mas também que era mãe deles todos, no mais profundo sentimento que existia dentro dela. E é interessante que ela falava que o Vale das Flores também era o lar dela, porque ali ela tinha encontrado filhos do carinho, filhos do afeto, filhos que precisavam dela. E ela queria contar sobre Jesus e sobre o que os anjos haviam falado para ela. E aquele vale que antes inspirava a dor, o sofrimento, a desesperança, passa a ter aí a força da esperança, da alegria, da confiança em Deus. E à medida que ela vai trabalhando, outros essênios que a princípio não foram com ela, assumem esse trabalho com ela, constroem casas para esses rancenianos, ajudam eles a plantar, ajudam eles a fazerem várias coisas. E a partir daquele dia, eles erguem uma igreja em que o próprio Cristo aparece em espírito nesse vale, pelo fenômeno, né, de bicorporidade, e abençoa toda aquela comunidade. Alguns se curam, outros choram, pedindo a Deus que mantenha as feridas para que eles possam pagar todas as dívidas com pretérito. A gente vê a grandeza do trabalho e do amor. Vamos embora, senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu me propus a falar. Agora, a gente vai falar um pouquinho da partida do Cristo. Vocês já pensaram, né, o que é para uma mãe perder o seu filho? Principalmente quando esse filho era puro, santo e só queria o bem da humanidade. Vocês já pensaram o que é para uma mãe acompanhar o suplício do seu filho? Nós conhecemos como que foi a Via Crucis, né? Por qual passou o Cristo. E Maria acompanhava Jesus em lágrimas que corriam em sua face. E o mestre não se esquecia de sua mãe, olhando para ela com aquela ternura de filho e aquele gesto de amor como mestre incomparável. Ele estava já com o madeiro, subindo a Via Crucis, ele para o momento e em espírito aparece para Maria e diz para ela: mãe, deixa que façam a vontade de Deus. Ele sabe o que deve ser feito. Cumpre-nos obedecer à sua magnânima disposição para conosco. Estou indo, irei nos braços da cruz, como vencido para os homens, mas vencedor para meu Pai que estás nos céus. Então, o Cristo nos dá a dimensão da dor em nossa vida. Maria passa por uma das maiores dores que uma mãe pode passar. Mas ela entende que era vontade de Deus
Então, ela se entrega à vontade de Deus com confiança. Não que ela sentiu dor, pelo contrário. Ela precisou de muita coragem, muita fortaleza moral para ver o suplício do seu filho amado. Mas ela sabia que era o que era necessário para aqueles que estavam com ela. Então, a gente vê aí uma confiança, uma fé inabalável no Criador. Será que nós também estamos diante dessa fé inabalável? Diante da dor, do sofrimento, muitas vezes a gente se revolta, a gente pergunta para Deus por que estamos passando por isso? Nós não merecemos, será? O único justo que teve o julgamento mais injusto da face da terra foi Jesus. Então, todos nós estamos aqui para pagar dívidas mesmo. E a dor é o buril que lapida a alma. Então, tenhamos essa fé em Deus, essa submissão à vontade divina, né? Para a gente não se deixar vencer pelos acontecimentos. E, por fim, né, ocorre o retorno, depois, né, que o Cristo desencarna, mostra para todos nós que a vida continua ressurgindo 3 dias depois, se mostra como o maior vencedor de todos os tempos e de todas as épocas. Maria continua encarnada no seu trabalho, enxugando lágrimas, confortando corações desesperados, curando enfermidades e distribuindo esperança para todas as criaturas. E é interessante que na hora da crucificação do Cristo, João está com Maria, né? E Maria olha para João, João olha para Maria e Jesus diz: mãe, este é teu filho, referindo-se a João, e vira para João e fala: filho, esta é tua mãe. Nos mostrando que Maria seria, sim, essa figura que é a mãe da humanidade, que é a nossa mãe, que cuida de nós, se desvela por nós. E ela passa a viver um tempo com João, né, o apóstolo que cuida dela, a protege, lhe dá apoio. Mas depois João vai cuidar do messianato dele, de divulgar o evangelho, e Maria continua recebendo as pessoas, ajudando, auxiliando. Num dado momento, ela vê um velhinho mais longe e ela tenta se levantar para poder auxiliar esse velhinho. Só que ela não consegue, ela não sente as suas pernas, mas esse velhinho continua se aproximando. À medida que esse velho vai se aproximando, ela sente a fragrância, o cheiro daquele que ela sentia quando ela tinha Jesus menino perto dela. E ela se lembra do filho. E quando esse velho chega perto dela e estende-lhe as mãos, ela vê a marca dos cravos nas palmas. E ele se transmuta em Jesus de Nazaré. Então, Maria chora abraçada ao filho e Jesus diz para ela: vem, mãe, meu pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino. Então, gente, esta é Maria de Nazaré. Essa mulher extraordinária, que é nossa mãe, que recebeu esse título honroso de Rainha dos Anjos no reino de Jesus. Miramês fala para a gente que se Maria, pela evolução, para poder chegar aqui na Terra, teve que ir descendo degrau por degrau, degrau por degrau, até chegar aqui, por causa do processo, que ela era muito evoluída,
quando ela desencarnou, ela teve uma ascensão reta, onde ela foi recolhendo todo o bem, todo o amor que ela fez por todos. O que mais aquilantou-se, né? Ela embelezou-se mais com o bem e com o amor vivido por ela em larga escala. Então, espero que todos vocês possam refletir que Maria de Nazaré não é só um exemplo, ela é mais que um exemplo. Ela é um convite de vida, de mudança e de transformação. E, para finalizar, eu trouxe uma música do Tim Vanessa, que é um grupo espírita, que fala sobre Maria de Nazaré. Eu vou colocar aqui. E depois a gente encerra com a música. Cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe.
Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum, ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor vos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Então, gente, era isso. Eu agradeço muito a oportunidade, peço a todos vocês que se sintam convidados a essa renovação por essa grande mulher, por esse anjo que esteve entre nós, nos oportunizando a vinda do Messias, Jesus Cristo. Muito obrigada